Você conhece a história de Otiniel? Poucos falam sobre ele, mas foi o primeiro juiz de Israel. Um herói corajoso que libertou seu povo num dos momentos mais sombrios da nação. Enquanto outros vacilavam na fé, Otiniel ouviu a voz de Deus, enfrentou um inimigo poderoso e mudou o destino de Israel. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque a história de Otiniel tem lições surpreendentes que continuam extremamente atuais. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia e Fé. Aqui nós exploramos as histórias mais profundas e inspiradoras da Palavra de Deus. Hoje, vamos mergulhar na trajetória de um homem pouco falado, mas de importância gigantesca, Otiniel, o primeiro juiz de Israel. Sua vida nos ensina sobre coragem, obediência, fé e a atuação sobrenatural de Deus em meio a tempos de crise. Em um cenário de decadência espiritual e opressão, Deus levantou Otiniel como um libertador inesperado. E o mais impressionante é que sua história é repleta de ensinamentos que podemos aplicar em nossas vidas ainda hoje. Pegue sua Bíblia, seu caderno de anotações e venha comigo entender como Deus pode levantar homens e mulheres comuns para fazerem coisas extraordinárias. Após a morte de Josué, Israel entrou em um período de instabilidade. As tribos já haviam tomado posse de muitas terras, mas o coração do povo começou a se desviar rapidamente. A geração que havia visto os milagres do deserto e as conquistas de Canaã morreu, e a nova geração não manteve a mesma aliança com o Senhor. Em Juízes 2, 10-12 lemos: toda aquela geração foi reunida a seus antepassados. Depois deles, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. A idolatria tomou conta do povo. Eles se misturaram com as nações vizinhas, casaram com estrangeiros e passaram a adorar deuses pagãos. Por consequência, Deus permitiu que inimigos se levantassem contra Israel como forma de disciplina. Entre esses inimigos, surgiu um opressor temido, Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, que subjugou Israel durante 8 longos anos. A dor, a opressão e a humilhação foram pesadas. O povo finalmente clamou ao Senhor por libertação. E é neste cenário de desespero que Deus levanta Otiniel. Otiniel era filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, menos aquele mesmo Caleb que, junto com Josué, foi um dos 2 espias fiéis e destemidos na conquista de Canaã. Ou seja, Otiniel tinha um sangue de fé e coragem em suas veias. Em Juízes 3:9 lemos: mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, ele levantou para eles um libertador, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, que os libertou. Apesar de seu parentesco com Caleb, Otiniel não foi chamado por mérito próprio, mas pela graça e soberania de Deus. Ele era um homem comum, mas com um coração disposto e cheio de fé. Além disso, a Bíblia relata um episódio interessante que nos mostra o caráter de Otiniel. Quando Caleb ofereceu sua filha Axa em casamento a quem conquistasse a cidade de Debir, foi Otiniel quem teve coragem e fé para liderar a batalha e conquistar a cidade. Esse episódio já revelava um traço essencial de Otiniel. Ele não fugia dos desafios e confiava na promessa de Deus quando Deus chama Otiniel para libertar Israel do jugo de Cushan-Risataim. Algo extraordinário acontece. Em Juízes 3:10, lemos: o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel, e saiu para a guerra. E o Senhor entregou em suas mãos o rei da Mesopotâmia, e a sua mão prevaleceu contra ele. Aqui está o segredo do sucesso de Otiniel. Não foi sua força, nem sua estratégia militar, mas a presença e o poder do Espírito do Senhor sobre sua vida. Otiniel não tinha experiência prévia em liderar uma nação em guerra, mas quando o Espírito de Deus o capacitou,
ele se tornou um instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo. Isso nos ensina uma lição poderosa. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a batalha em si, mas o mais importante está registrado. Foi o Senhor quem entregou o inimigo nas mãos de Otiniel. Isso nos mostra que o verdadeiro campo de batalha não era apenas físico, mas espiritual. Otiniel se tornou o instrumento humano pelo qual Deus manifestou seu poder. O rei Cushar-Rizataim, cujo nome pode ser traduzido como o perverso de dupla maldade, era temido por sua crueldade e força militar. Entretanto, nenhuma força humana pode resistir quando o próprio Deus entra em ação. A vitória de Otiniel foi completa. Israel foi liberto da opressão e a paz foi restaurada. Após a vitória, a Bíblia diz em Juízes 3:11, e a terra teve paz durante 40 anos. E Otiniel, filho de Kenaz, morreu. 40 anos de paz não foram fruto apenas da vitória militar, mas da restauração espiritual de Israel, sob a liderança de um homem temente a Deus. Durante esse período, o povo pôde voltar a adorar ao Senhor, retomar sua identidade como nação santa e desfrutar da estabilidade que só vem quando Deus ocupa o lugar de honra. Otiniel não construiu monumentos para si mesmo. Não buscou glória pessoal. Sua missão foi conduzir o povo de volta à obediência. E enquanto esteve vivo, o povo permaneceu fiel. Esse é um contraste marcante com o restante do livro de Juízes, que mostra um ciclo constante de pecado, opressão, arrependimento e livramento. Com Otiniel, vemos a demonstração de um líder íntegro, guiado pelo Espírito de Deus, que verdadeiramente conduziu o povo ao caminho da vida. Embora sua história ocupe poucos versículos, o legado de Otiniel ecoa até os nossos dias. Deus levanta líderes no momento certo. Quando o povo clamou, Deus ouviu. Otiniel não era uma figura política conhecida, mas foi aquele que Deus escolheu. A capacitação vem do Espírito Santo. Não importa a nossa limitação natural. Quando o Espírito de Deus nos unge, passamos a operar sob uma autoridade que não é humana. A obediência gera paz. Otiniel não apenas venceu batalhas físicas, ele restaurou o relacionamento do povo com Deus. O resultado foi paz duradoura. Não precisamos ser famosos para sermos relevantes no reino. A história de Otiniel é pequena em extensão, mas grandiosa em impacto. Às vezes, nossas ações discretas no anonimato têm peso eterno no céu. Vivemos também tempos em que muitos se afastam de Deus, trocando a verdade por ídolos modernos, o dinheiro, o poder, o status e o prazer momentâneo. Assim como nos dias de Otiniel, muitos estão escravizados por sistemas malignos, sofrendo as consequências de escolhas afastadas da vontade de Deus. Mas assim como Israel clamou, ainda hoje o Senhor ouve o clamor do seu povo. Ele continua levantando homens e mulheres cheios do Espírito, não para promoverem suas próprias causas, mas para conduzirem muitos de volta ao Senhor. A história de Otiniel é um convite para refletirmos. Será que estamos dispostos a ser instrumentos de Deus em nosso tempo? A história de Otiniel não é apenas um relato antigo, é uma chamada espiritual para os nossos dias. O mundo está cheio de caos, injustiça, opressão espiritual, e muitos têm se desviado da presença de Deus. Vivemos tempos em que os corações estão endurecidos, e a fé tem sido deixada de lado em troca das promessas vazias deste mundo. Mas, assim como no tempo de Otiniel, Deus continua levantando libertadores. Não necessariamente guerreiros com espadas, mas homens e mulheres que não se curvam aos ídolos modernos e que, revestidos do Espírito Santo, impactam vidas com fé, verdade e coragem. Você que está assistindo pode estar sentindo esse chamado. Talvez, assim como Otiniel,
você esteja vivendo no anonimato, sem holofotes, mas com o coração disponível. Saiba que Deus usa os pequenos para fazer coisas grandiosas. Otiniel não venceu pela força do braço. Não havia táticas militares sofisticadas, nem alianças estratégicas. O que havia era dependência total de Deus. É impressionante como Juízes 3:10 nos lembra que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Esse é o ponto de virada. Quando o Espírito Santo toma o controle, até os improváveis se tornam heróis da fé. Otiniel não precisava provar nada para ninguém. Ele apenas respondeu ao chamado com obediência e fé. Essa é uma lição essencial para todos nós. Talvez você esteja lutando contra inimigos invisíveis, menos medo, depressão, insegurança, tentações, solidão. Talvez você sinta que não tem força, mas o mesmo Espírito que veio sobre Otiniel está disponível para você hoje. Otiniel teve coragem, sim, mas sua maior qualidade foi estar disponível. Ele não fugiu quando foi chamado. Ele não disse: "Mas eu não sou Josué", ou "Eu não sou como Caleb". Otiniel entendeu que Deus estava chamando ele. E isso bastava. Quantas vezes deixamos de agir porque achamos que não estamos prontos? Quantas vezes nos comparamos com outros, achando que só os grandes são usados por Deus? A história de Otiniel quebra essa mentalidade. Deus procura disponíveis, não perfeitos. Ele capacita os humildes e fortalece os que dizem: "Eis-me aqui, envia-me a mim". Após sua vitória, a terra teve paz por 40 anos. Isso não foi um acaso. Foi consequência direta da obediência de Otiniel e da restauração espiritual que ele liderou. O povo voltou a seguir ao Senhor. A idolatria foi vencida. O temor de Deus foi restaurado. E como resultado, paz. Paz verdadeira só nasce quando Deus reina. Não é a ausência de guerra ou problemas, mas a presença da vontade de Deus no coração de um povo. Muitos hoje estão em guerra interior ansiando por paz. A resposta está em um retorno genuíno ao Senhor. Otiniel nos deixa um modelo prático de vida com Deus. Ele ouviu o clamor do povo, ele atendeu ao chamado de Deus, ele foi capacitado pelo Espírito. Ele lutou e venceu. Ele trouxe paz e restauração. Você também pode ser esse agente de mudança. Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, entre seus amigos. Acredite, Deus continua levantando juízes, pessoas com coragem, fé e submissão ao Espírito. A única pergunta que você precisa responder é: você está disposto a ser como Otiniel? Se esta história falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa se lembrar de que Deus levanta libertadores. Seja você essa pessoa. Ore hoje e peça a Deus que envie o seu Espírito sobre você, assim como enviou sobre Otiniel. A libertação que você tanto espera pode começar com uma simples atitude de fé. E lembre-se, os maiores heróis da Bíblia foram pessoas comuns que disseram sim a um Deus extraordinário. Que o Senhor te abençoe e te levante como um instrumento poderoso nas mãos dele.